Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Um bom dia, boa madrugada para todos vocês, que já se inicia de sexta-feira. Sextou mais um fim de semana, né? Que Deus nos abençoe, Jesus nos guarde aí, você que vai trabalhar, que vai estudar, que vai ficar em casa, que vai passear. Tudo de bom para todos nós, claro, sempre respeitando sua crença, sua fé, sua religião, tá, meus amigos? Mas bora lá logo de cara então, nessa madrugada barra já quase manhã de sexta-feira, um barril de pólvora dentro do Vasco da Gama. Uma novela, um imbróglio político sem precedentes aí, né? Como dizer assim, o Júlio Brandt pegou aí, vamos dizer numa conjectura, né? Pegou aí querosene e está prestes a arriscar ali o fósforo e atear fogo nos bastidores do Vasco. Tudo isso porque na noite de ontem foi divulgado através da Super Rádio Tupi a renúncia de Júlio Brandt e de outros conselheiros do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Mas, Álvares, não é uma notícia boa? É uma notícia boa, em parte, mas é um movimento político muito forte para tumultuar e para jogar para a galera. Vocês vão entender o que eu estou falando, a gente vai abrir aspas, a gente vai ler na íntegra a reportagem e também a carta de renúncia feita pelo Júlio Brandt, né, fazendo duras críticas, atacando a gestão do Pedrinho em muitos pontos, no meu ponto de vista, na minha opinião, melhor dizendo. Eu entendi que o Júlio Brandt entrou em contradição, mas está um barril de pólvora sem precedentes. Meus amigos, muita coisa séria acontecendo no Vasco, a gente vai esmiuçar tintim por tintim. Vou abrir aspas, vou colocar a reportagem na íntegra na tela, a gente vai ler tudo para vocês aqui, então nos acompanhe até o final. Vamos falar também sobre a Vasco SAF, né? A lacração não para, né? Já tem jornalista já que viu que aqui no Vasco a coisa não está andando muito, já estão tentando colocar o Marinakis lá no São Paulo, né? Há quem diga que Edu Gaspar estaria aconselhando o grego a comprar a SAF do clube paulista, até porque o São Paulo nem SAF é. Estaria ali aconselhado, melhor dizendo, investir, né, no São Paulo Futebol Clube, porque no Vasco tem toda essa insegurança, entre aspas, jurídica. Mas a gente vai falar sobre esse assunto também. O Pedrinho já deixou muito claro, né, na entrevista ali com a jornalista Aline Nastari do TNT Esportes. O Pedrinho foi taxativo em relação à venda da SAF. A gente vai abordar esse assunto, vamos falar também sobre Vasco da Gama e Flamengo amanhã. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, esfreguem as mãos. Vasco e Flamengo decidem a vaga para a grande final do Campeonato Carioca amanhã, sabadão, 15 para as 6 da tarde, tá, meus amigos? Eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo de agora sobre o sorteio também da Sul-Americana, da Copa Conmebol Sul-Americana. E, é claro, como eu já mencionei no início, a gente vai abordar tintim por tintim desse imbróglio, dessa renúncia do Conselho Deliberativo. Então vamos embora, desculpa pelo atraso, é porque é muito conteúdo hoje, por isso que eu fiquei um pouco agarrado aqui, esmiuçando tudo para trazer para vocês. Vamos que vamos, está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí. Logo de cara eu peço para você, se inscreva, deixe o seu gostei, o seu joinha aí, dá essa força aqui para o amigo de vocês. Compartilhe também o nosso vídeo para nos ajudar. Se torne membro para fazer parte da família Vascaíno desde sempre, ajudando o crescimento aqui do nosso canal. Meus amigos e minhas amigas, logo de cara eu quero falar com vocês sobre a Vasco SAF. Tá? Porque assim, antes da gente falar de Edu Gaspar, Evangelos Marinakis, Vasco da Gama SAF, São Paulo, etc. e tal, eu quero colocar um trecho bem curto para vocês aí, do Pedrinho falando para a jornalista Aline Nastari,
que até o momento não tem nada em relação à SAF. Então acompanhe que eu já volto. E como está nesse momento? Você já falou várias vezes que proposta, quer dizer, da última vez que a gente entrevistou, você falou que proposta efetiva... Nenhuma. Tem mais NGs assinados porque os outros NGs assinados também são com fundos. Então, assim, pelo que a gente está entendendo, que eu acredito que possa ter o desejo de alguns investidores, terem o desejo realmente de comprar as ações e ser um investidor do Vasco, e tem outros que são fundos que gostariam, de repente, de participar como um investimento, né, assim, de fazer um empréstimo. Mas nenhum deles falou nada sobre nada. Tem os NGs assinados, a gente está esperando uma possível reunião com um possível investidor, mas sempre com muita transparência. Então vocês acompanharam, vocês observaram, ouviram, né? Quem tem ouvidos ouça, né? Então o Pedrinho foi taxativo, ele falou não, até agora nada. O Pedrinho deixou bem claro também que tem vários NDAs, né? Contratos ali de confidencialidade assinados, né, com potenciais investidores. O Pedrinho também mencionou que não significa necessariamente que pode ser alguém que vá comprar a SAF do Vasco, mas pode ser alguém que vá emprestar, investir dinheiro no Vasco para depois receber ali, colher os frutos quando o clube estiver em um momento melhor financeiramente falando. Mas até o momento o próprio Pedrinho afirmou que ninguém ainda apresentou nenhum tipo de proposta para o Vasco, nem formal nem informal. Então, primeira coisa, tem gente lacrando, não tem proposta do grego. Tem gente que fala, porque tem data marcada, porque Pedrinho vai para a Inglaterra, porque Pedrinho vai para a Grécia, porque Pedrinho vai para Júpiter, porque Pedrinho vai pegar lá o foguete do Elon Musk, vai tomar um café com o Marinax lá na estação espacial lá e coisa e tal. Tudo conversa fiada, tá? Tem nada disso acontecendo. Tá? Se o Pedrinho for para a Europa, se o Marinax vier para cá, a gente vai tomar conhecimento porque toda a grande mídia vai trazer isso à tona, fiquem tranquilos, tá, meus amigos? Mas em relação à situação do São Paulo, surgiu uma conversinha aí na noite de ontem, tarde de ontem, de que o Edu Gaspar, né, o cria do Tite, né, Edu Gaspar que trabalhou com o Tite no Corinthians, na seleção e coisa e tal, está trabalhando agora com o Evangelos Marinax, né, ele é ali, vamos dizer assim, uma espécie de homem de confiança do grego, né, e ele estaria ali soprando, né, vamos dizer assim, cantando a boa, né, aconselhando o grego ali, olha, lá no Vasco tem insegurança jurídica, tem um imbróglio lá, tem batalha judicial, e tem isso, tem aquilo, um barril de pólvora, não sei o que. Investe no São Paulo é um clube associativo, não sei o que lá, tá mais tranquilo, todo clube tem problemas, o São Paulo é menos confusão, é perili, parará e pororó, pororó. E tem gente dando ênfase para isso, lacrando, dando opinião, estufando o V do pescoço, tentando ludibriar o torcedor. Meus amigos, vou até respirar fundo aqui. A grande realidade dos fatos é o seguinte: se o grego quiser investir em um clube que ele não vai ter voz ativa, investir em um clube que os usos e costumes do clube associativo vão travar ele de todas as maneiras. E se o grego quiser aí ficar de certa forma limitado, ele vai para o São Paulo. Ele vai para o São Paulo e bota o dinheiro dele lá. Agora, se o grego quiser fazer história, ser o manda-chuva da parada, ser o dono da SAF, montar um mega time, uma base com um celeiro de craques, um estádio novo, com perspectiva de 45 a 60 e tantos mil torcedores, contrato com a Nike, muita grana entrando nos próximos anos, ele vem para o Vasco. É muito óbvio, o Vasco hoje, o grande câncer do Vasco, o grande problema do Vasco hoje, são as guerras de narrativas que vêm de dentro do próprio Vasco. É por isso que o Pedrinho sempre fala, pedindo para nós torcedores tomarmos cuidado, analisarmos com cautela, com bastante calma, antes de sairmos tomando qualquer decisão e dando ouvido para qualquer canal, qualquer situação. Porque o Vasco tem potencial. Por isso que o Vasco está na recuperação judicial. A 777 foi altamente lesiva e corrosiva para a saúde financeira e política do Vasco. A 777 não passou de um grande golpe do futebol nacional e internacional aqui no Vasco.
E o Pedrinho teve muita coragem ao se expor e expor ao Vasco da Gama ao retirar a 777 através da liminar na 4ª Vara Comercial do Rio. E fez muito bem feito, muito certo. Agora a 777 está fazendo um barulhinho. Amanhã a gente vai até falar sobre isso, que o Pedrinho já falou também. Pedrinho falou, vou trazer para vocês amanhã, porque o vídeo vai ficar muito grande. Ele falou que a 777 está fazendo um barulhinho aí, mas isso não vai alterar em nada. E é o que eu já estou falando para vocês, porque eles não têm como comprovar nada, niente. A 777 só lesou o Vasco, só lesou o Vasco. Eles não têm como comprovar em nada, em nada. Na verdade, o Vasco tem como comprovar muitas coisas, e se for comprovado, e vai ser comprovado, porque eu creio em Deus que isso vai ser comprovado, que eu tenho sede de justiça, nós torcedores do Vasco, a gente vai se fartar de justiça aqui dentro do Vasco. A 777 vai pagar por tudo que foi feito aqui dentro, e todos os atores envolvidos nessa situação. Salgado, Osório, Estrada, até o próprio Brant, todo mundo vai ter que responder por essa situação da 777. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão sair. Tem gente tentando plantar na mente do torcedor do Vasco a questão da 777. Olha, tá vendo? A venda não aconteceu até hoje. São Januário não aconteceu a reforma até hoje por conta que o Pedrinho botou a 777 na justiça, porque está atrasando tudo e não sei o quê. O engraçado é que eles também não falam que a 777 endividou o Vasco. Eles não falam que a 777 só pagou 18% das operações esportivas. Eles não falam que a 777 não tinha como dar garantias que ia colocar aquele aporte no ano passado. Vai saber Deus se iria colocar ou não, né? Só que é aquilo, se eles iam mesmo colocar, por que o Jorge também não pôde dar a garantia? Tem gente que fala assim, mas se a 777 não pôde... o Vasco entrou com a ação antes de vir o prazo do aporte, e a 777 não tinha que comprovar a garantia, porque o contrato já era garantia. Será que o Vasco não agiu errado e coisa e tal, não foi presunção? Olha, meus amigos, o que o Vasco fez foi uma medida cautelar. Tá? É uma ação preventiva. O Vasco já se preveniu de um dano futuro. Porque a 777 estava sendo penhorada e atacada em várias instâncias em vários países mundo afora. Então o Vasco conseguiu fazer um compilado, um dossiê com várias situações envolvendo a 777 e apresentou para a justiça. Olha, eles estão com sérios problemas judiciais, entramos em contato com eles, a matriz deles, eles não querem comprovar para nós que vão fazer o pagamento previsto para setembro e o clube está correndo sério risco de penhora. A justiça acatou imediatamente o pedido do Vasco porque entendeu que o Vasco corria um risco inerente. E tem gente já defendendo a tese de que o Vasco fez errado em tirar a 777 antes de dar o prazo, que eles poderiam ter colocado o aporte. Meu Deus, gente, meu Deus, gente do céu. Mesmo se a 777 tivesse colocado aquele aporte, aqueles 200 e tantos milhões, não pagaria todas as operações financeiras que eles ficaram devendo. E não pagaria as dívidas que eles tinham que pagar do Vasco e não pagaram nada, só aumentaram. Então vamos acordar para a realidade. Isso é uma guerra de narrativa dentro do Vasco. Aí agora me surge essa. Para quê? Para jogar mais pressão contra o Pedrinho. Quando é para apoiar, a gente apoia. Quando é para cobrar, criticar o Pedrinho, eu também cobro, também critico. Tem gente que acha que fala que eu só reclamo. Não, eu estou apoiando o Pedrinho agora. Tem gente jogando contra o Vasco e fazendo de tudo para derrubar o Pedrinho. Fazendo de tudo para derrubar o Pedrinho. A bola começou a entrar, não sei se vai dar certo amanhã, é outra história, mas já estão fazendo de tudo para atrapalhar com a situação do Vasco fora de campo. Porque é muito claro isso, é muito claro. É só vir a reportagem do Pedrinho a público na TNT esclarecendo tudo para o torcedor, começam a surgir essa situação da SAF. Agora o Grego pode ir lá para São Paulo, porque aqui o Vasco tem uma confusão. Aí começa a narrativa lá do Brant. Porque, eu vou falar daqui a pouco disso. Porque gerou muita insegurança jurídica na SAF, porque até hoje não vendeu a SAF, não começou a reforma, porque o Pedrinho, por causa da 777, porque o Pedrinho... É tudo lacração, torcedor. É tudo lacração. Escutem o que eu estou falando. E não adianta, torcedor, a gente querer colocar o Grego aqui no Vasco nos próximos 20 dias, um mês. Colocar o Grego aqui e pronto, resolveu um conto de fadas. Não! A coisa é feita com calma. A coisa é feita piano piano, devagar, devagar. Tá? Então é muita lacração e pouca verdade que estão passando por aí. Em relação a Edu Gaspar, Grego no São Paulo. Se o Grego quiser comprar o São Paulo, vai lá, valeu, gente. Eu não nasci grudado no Grego, eu sou brasileiro. Torcedor do Vasco, eu não torço para o Olympiacos da Grécia, não torço para o Nottingham Forest, embora eu goste de ver a Premier League. Estão fazendo belos jogos lá na Premier League, o Nottingham Forest.
Mas assim, eu sou torcedor do Vasco, sabe? Se o grego quiser vir, welcome to do from Vasco da Gama, seja bem-vindo, desde que haja com honestidade e bote o dinheiro na mesa. Mas também, se não quiser, valeu. Não vou ficar aqui pagando de viúva também, gente, sabe? Vamos tentando acelerar demais as coisas. A gente tem que dar valor no nosso clube. O Vasco respirou o ano passado inteiro pagando o salário, pagando tudo aí, trampos e barrancos, parcelando, não sei o quê, mas tá aí respirando, sem SAF, sem investidor aí de gringo, de ninguém. Já estamos aí em março desse ano, salário em dia, tá parcelando isso, parcelando aquilo, tudo bem, tem a questão lá das luvas e coisa e tal, mas que tá tudo parcelado, o Vasco está pagando o parcelamento, está tendo a recuperação judicial. Mas vai entrar receita, o Vasco vai respirar esse ano e a coisa vai continuar andando, porque dívida por dívida todo mundo deve. Por que quando é para contratar eles usam o discurso que o Corinthians deve 4 bilhões e todo mundo deve e o Vasco não tem problema ficar devendo 1,5 bi? Todo mundo fala isso quando é para contratar. Mas quando é em relação a SAF, aí o Vasco vai acabar. Porque é para acelerar o processo, a gente não pode acelerar. Tá, meus amigos? Agora vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo. O jogo será amanhã, sabadão, 15 para 6 da tarde. Tudo já no esquema, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para esse clássico dos milhões, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. O Vasco segue se preparando, treina hoje no CT Moacir Barbosa, nessa sexta-feira. Né? O Urubu da Gávea aí deve vir mais reforçado. O Vasco também vai mais reforçado para esse jogo, com o moral da tropa elevado. O Nuno Moreira fez uma ótima partida, né? O Benjamin Garré também tem qualidade, o Lloyd já entrou de novo, o Paulinho Paula voltando à equipe, atuou durante quase boa parte do jogo ali contra o Nova Iguaçu, né? Então a gente tem jogo, tem esperança, né? Dá para o Vasco passar, é um jogo difícil, é um clássico, estamos atrás no marcador, tá 1-0 no agregado para o nosso adversário, tá? Mas tem jogo, isso o Vasco só depende de si próprio, né? Então vamos ficar ligado aí, tudo, né? Em campo amanhã tem que ser entregue pelo nosso Vasco para a gente sonhar com essa vaga na final do Carioca. Agora se tratando aí da Sul-Americana, hein? Já tem data marcada, viu? O sorteio da Sul-Americana vai acontecer no dia 17 de março. Vai dar certinho numa segunda-feira, tá? Então, dia 17 de março, segunda-feira, será o sorteio da Comebol Sul-Americana, tá, meus amigos? Ó, olho nesse sorteio aí, dependendo do chaveamento, o Vasco pode se dar muito bem, ou já pode pegar pedreiras aí logo de cara, dependendo do grupo, né? Dos potes que o Vasco for cair, né? No pote que vai dar ali, e quem será sorteado para jogar no mesmo grupo, já nessa primeira fase, que é a fase de grupos aí da Sul-América, segunda fase, né? Porque tem a primeira fase, porque tem a preliminar, né? Que é a pré-sul-americana, tem a preliminar, mas a primeira fase mesmo, para valer, é a fase de grupos. Então vamos ficar de olho, só para reiterar, dia 17 de março, segunda-feira, é o sorteio da Comebol Sul-Americana, tá, gente? Falando em sorteio, para a terceira fase da Copa do Brasil, a gente já vai contar com equipes que disputam a Libertadores e também já teremos o VAR, tá? Isso mesmo, o árbitro de vídeo já na terceira fase da Copa do Brasil, e times que disputam a Libertadores da América vão estar aí também já no chaveamento, né, da terceira fase do mata-mata daqui do nosso futebol. Agora vamos entrar no assunto mais polêmico aí, que está pegando fogo nos bastidores do Vasco, que é a situação envolvendo o Júlio Brandt, né? Ele que abriu aspas ali, né? Contou tudo ali para a Super Rádio Tupi, uma reportagem na íntegra, né? Então quero que vocês acompanhem junto comigo essa reportagem agora. Júlio Brandt e Clóvis Munhoz rompem com Pedrinho e renunciam ao Conselho Deliberativo. Reportagem desta quinta-feira, tá, meus amigos? Então vamos lá. Antigos aliados de Pedrinho, Júlio Brandt e Clóvis Munhoz, anunciam carta de renúncia e não fazem mais parte do Conselho Deliberativo do Vasco.
Além deles, Eduardo Raia e Ricardo Costa também renunciaram, o que demonstra o início de um isolamento da atual gestão comandada pelo presidente Pedrinho. Na carta enviada ao Conselho Deliberativo do Vasco, os membros destacaram insatisfação com os caminhos tomados por Pedrinho em relação ao rompimento com a 777 Partners, demora no início da reforma de São Januário e dificuldades da equipe dentro de campo. Além disso, os ex-conselheiros também afirmaram que o Vasco voltou a ser um cabide de empregos e reclamaram dos atrasos na publicação dos balancetes de 2024 e 2025. Júlio Brandt, que apoiou Pedrinho nas eleições de 2023 e também já foi candidato à presidência do Vasco em 2014 e 2017, destacou os motivos para a renúncia. Abre aspas para Júlio Brandt. O não cumprimento de elementos básicos do acordado conforme na carta que apresentamos, transparências nas contratações, enfraquecimento da SAF, fortalecimento do modelo associativo, tudo que o sócio votou contra. Além disso, o ex-conselheiro também prometeu acompanhar de perto a atual diretoria e cobrar pela busca de investidores para a venda da SAF. Abre aspas. Nesse momento, o objetivo é acompanhar os feitos da gestão, fiscalizar e pressionar para que seja feita a vontade do sócio, a busca de investidor e venda da Vasco SAF. Agora, gente, só um segundinho, a gente já vai continuar. A gente vai entrar aqui na carta de renúncia. Só que antes, eu quero fazer uma breve explanação em relação a esse senhor, esse rapaz, esse cidadão, que se intitula torcedor do nosso Vasco. O senhor Júlio Brandt, ele nada mais, nada menos é, tá, meus amigos, para ficar bem claro aqui, meu canal é um canal de informação, mas também é de opinião. O senhor Júlio Brandt, ele nada mais, nada menos é do que um personagem, né, ilustrativo que mostra muito bem a situação política do nosso Vasco dessa última década, a situação caótica, para não dizer outra situação, para eu não utilizar outros adjetivos. O que eu quero dizer para vocês é que esse rapaz, ele teve presente naquele golpe, no famoso tumulto lá da UNA 7. Depois ele teve presente no golpe do golpe, ali onde o Mussa ajudou a patotinha do senhor Jorge Salgado. E agora se fez presente nessa última eleição contra o Levenciano a favor do Pedrinho, né? E o que acontece? Esse rapaz, o Júlio Brandt, não sei se vocês vão se recordar, mas poucos dias antes do pedido de renúncia do cargo de CEO da SAF do Vasco da Gama, do Lúcio Barbosa, poucos dias antes do Lúcio Barbosa renunciar a esse cargo da SAF do Vasco, ele foi visto junto com o Júlio Brandt em um shopping center no Rio de Janeiro tomando um cafezinho. Até então, até aí, a gente não pode aprofundar porque seria mera especulação. Mas o que a gente começa a ficar aí encafifado, a bater os pinos, como se diz aí, a ficar com algumas pulgas atrás da orelha, é que o Júlio Brandt, pelo que eu percebo nesse movimento político do Vasco, eu acho que ele esperava ter aí uma grande voz ativa dentro da SAF do Vasco. Ele esperava que, por fazer parte do Conselho Deliberativo do Vasco, por ele ter lido o contrato, o acordo entre acionistas firmado entre Vasco SAF e 777 Partners lá em 2022, por ele fazer parte da Sempre Vasco ali, renunciando à sua candidatura e se aliando, fazer parte não, perdão, né? E se aliando, né? Ser aliado da Sempre Vasco em 2023 nas eleições do Pedrinho, eu acho que o Júlio Brandt pensou que iria ter uma voz ativa dentro do Vasco. E agora ele está sendo tão político quanto
né? Porque ele está aí apontando a gestão do Pedrinho por ser uma gestão de cabide de empregos, onde o Pedrinho colocou o Felipe Maestro, seu amigo, e o Felipe Maestro colocou o seu filho e trouxe um amigo do Felipe do Bangu para ser scout e trouxe o filho do Edmundo, amigo de fulano, de ciclano e de beltrano. Mas o próprio Pedrinho já deixou bem claro que é um movimento comum, né? Como é que o Pedrinho vai colocar pessoas dentro do Vasco que ele não conhece? Segundo o Pedrinho afirma, ele colocou essas pessoas porque essas pessoas teriam aí supostas capacidades profissionais para estar dentro do clube exercendo algumas funções. Então fica uma guerra de narrativas. Mas o que a gente observa é que a coisa tá ruindo, tá? Eu tô percebendo um início de um movimento para tumultuar os bastidores do Vasco da Gama, com base em alguns torcedores que também ficam tumultuando, e isso está ganhando voz dentro do Vasco. Isso pode ser um grande monstro sendo criado dentro do clube, hein? Alô, torcedor do Vasco, essa situação que o senhor Júlio Brandt, com o senhor Clóvis Munhoz e mais 2 conselheiros, que são eles aí, o Eduardo Raia, né, e o Ricardo Costa, isso pode acarretar em uma série de situações envolvendo a gestão do Vasco. Porque se o papel do Júlio Brandt era fiscalizar, se o papel dele era cobrar, por que ele deixa então o conselho e agora vem jogando isso no ventilador? Que, diga-se de passagem, é algo que todo torcedor do Vasco que tira no mínimo 10 minutos por dia para ver as notícias do Vasco tá por dentro. Então, no meu modo de ver, o Júlio Brandt não está fazendo nada de outro planeta. Agora me espanta muito o Júlio Brandt ter lido o contrato, parte do contrato, que ele foi fragmentado, né? Ter lido parte desse contrato com a 777 e ter ficado dodói, né? Porque tem ali um trecho, ó. Vamos lá, ó, só para vocês verem, ó. Tomados por Pedrinho em relação ao rompimento com a 777, ó. Então quer dizer, ele tá achando ruim que o Pedrinho rompeu com a 777? Será que o Júlio Brandt não vê notícias mundo afora? É claro que isso é uma retórica, todo mundo sabe que ele vê. Todo mundo sabe que o Melbourne City acabou aí, não, Melbourne Victory, né, da Austrália, acabou aí há poucos dias anunciando o rompimento da parceria com a 777. Todo mundo sabe que o Standard de Liège também fez a mesma situação. Todo mundo sabe que o Red Star Paris também, né, o Genoa, entre outros ali. A 777 sendo processada mundo afora, bens penhorados, bens bloqueados na justiça, devendo literalmente para todo mundo. E aí ele vem ficar dodói porque o Pedrinho rompeu com a 777. Então o que está me parecendo agora é que aquela história da política, né? A política, sabe como é que é, né? No cenário nacional, mas dentro do Vasco, parece que o Pedrinho, né, acabou aí fazendo pacto, né, com quem não poderia ter feito, né? Porque ele se aliou ao Júlio Brandt na reta final das eleições. O Brandt retirou a sua candidatura para apoiar o Pedrinho e agora o Brandt está se voltando contra o Pedrinho. Por que isso, torcedor? Isso para mim está me parecendo até aqui, na minha humilde opinião, que o Júlio Brandt ficou dodói. Ficou dodói porque não teve ali o afago, né? O carinho que ele esperava ter do Pedrinho, a voz ativa dentro da SAF, né? Isso ficou bem claro para mim, é o que está me parecendo, né? Ainda mais quando ele cita, né, que virou um suposto cabide de empregos. Aí vem falar da reforma de São Januário e disso e daquilo, mas a reforma de São Januário todos nós sabemos, houve um atraso, o próprio Pedrinho reconheceu esse atraso.
O próprio Pedrinho falou que não deveria ter falado antes da hora, simplesmente não aconteceu. Mas o potencial construtivo está aí e a qualquer momento a gente pode dar início a essas obras. Então muito me estranha. O Júlio Brandt, ele para mim me parece um personagem bem camaleão nesses bastidores do Vasco. Ele vai mudando de cor de acordo com as situações. Ele vai aí, né, como se diz, ele vai na onda, né? Ele vai de acordo com a maré. Vamos dar continuidade aqui então. Essa é a minha opinião, tá, gente? Vamos lá. Confira a carta de renúncia. Para todo vascaíno, é uma honra e grande responsabilidade ser eleito membro do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesses mais de 10 anos de atividade política, atuamos fortemente para mudar a história do clube. É engraçado, né? Mais de 10 anos para mudar a história do clube, atuando fortemente. Palavras do Júlio Brandt, né? Interessante é que esses mais de 10 anos aí foram o quê? 3 vezes jogando Série B, né? Foram aí vexames e vexames, golpes em cima de golpes, escândalos em cima de escândalos dentro do Vasco, dinheiro que entrou e sumiu, né? Uma torcida achincalhada e humilhada aí. E esse senhor, esse rapaz tem a disfarçatez, né, de falar disso. Mas vamos lá. Foram lutas para democratizar, abrir e modernizar o Vasco. Ué, mas espera aí, o Vasco não era democrático? Ah, dá licença. Dá licença. E outra coisa, no que o Vasco foi modernizado com a patotinha do Júlio Brandt? Não vi modernidade nenhuma. A única modernidade foi a implementação da SAF, que todo mundo viu no que tá dando aí, né? Mas vamos lá. Eleições diretas, eleições online. Peraí, online nada. Eleições online quando vocês queriam dar o golpe no Levenciano. Porque quando foi na outra eleição que era para ter sido online, vocês cancelaram, vocês colocaram para ser presencial. Então vamos lá. Construção da SAF, apoio na aprovação do projeto de lei da reforma de São Januário, dentre tantas outras pautas importantes. A gente vê que essa turma gosta tanto de lacrar, mas gosta tanto de lacrar em cima do Vasco, que amanhã ou depois, quando São Januário ficar pronto, o Júlio Brandt vai bater no peito, o Jorge Salgado, vai todo mundo bater no peito. Porque nós que demos início. É uma cara de pau sem tamanho, meus amigos, sem tamanho. Que loucura, 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 já diria Luciano Huck. Vamos lá. No entanto, não podemos continuar a endossar algo que não acreditamos. A eleição de 2023 foi baseada na defesa da harmonia e compartilhamento de valores que não foram mantidos e cumpridos pela atual gestão. Meus amigos, o que eu acabei de falar para vocês aqui? Ele estava achando que o Pedrinho ia compartilhar a gestão do Vasco junto com o grupo dele. E o Pedrinho, ao que está me parecendo aqui, segundo as falas do próprio Júlio Brandt, fechou as portas para essa patotinha. E olha, Pedrinho fez certo, viu? Fez mais do que... Alô, Pedrinho, Congratulations. Já diria Donald Trump. Congratulations. Parabéns, Pedrinho. Fez certinho mesmo. Não dá mole pra essa rapaziadinha, não. Vamos lá. Valores esses que pontuamos e que sempre foram motivo de orgulho e compromisso do grupo com os sócios. Essa é, acima de tudo, uma carta de alerta e de atenção aos vascaínos. Isso aí me parece um nome de canal de YouTube aqui, né? Mas vamos lá. Número 1, modelo SAF. Criamos um só Vasco, por acreditar que o melhor a fazer era fortalecer o Vasco SAF. Independente do investidor, esse foi o desejo de mais de 70% dos sócios. Apesar disso, a diretoria tomou uma decisão radical e unilateral, sem consultar o conselho, sua base de apoio e principalmente o sócio do clube, e retornou na justiça o controle da Vasco SAF. Peraí, seu Júlio Brandt, peraí. Todo torcedor, quando aconteceu isso, adorou Júlio Brandt. Só no mundo mágico aí de Nárnia, aí no seu mundo imaginário, senhor Júlio Brandt, que o senhor está imaginando que era o desejo de todo mundo. É o desejo de todo mundo, sim, do seu grupo político, da patotinha que vendeu o Vasco para 777. Ô Júlio Brandt, por que você tá dodói com a 777 ter saído do Vasco? O que você ganha com isso, seu Júlio Brandt? Com todo respeito, aqui fica a pergunta, torcedor do Vasco. Vamos lá. Sempre defendemos a saída negociada do investidor, prevista em contrato, sem intervenção da justiça.
A judicialização trouxe insegurança jurídica a Vasco SAF, afastando potenciais investidores que precisam de segurança, credibilidade e garantias para aportar o tão necessário recurso do que o Vasco precisa para voltar às glórias. O engraçado é que essa fala foi trazida para o torcedor lá em 2022, né, seu Júlio Brandt? E o que a gente viu foi briga para a Série B 2 anos seguidos, né? Vamos ser sinceros, né? E uma dívida no Vasco aí aumentando para 1 bilhão e 400 milhões, né? Gente, eu quero ver até onde vai essa disfarçatez. Vamos dar continuidade. Como você fala em italiano, andiamo. Estamos vendo o enfraquecimento da nossa SAF e o fortalecimento do associativo. Tudo que não queríamos e lutamos para transformar. O acirramento recente da disputa entre 777 e associativo em relação ao controle da Vasco SAF e sobre a recuperação judicial só contribui para esse ambiente de instabilidade, afugentando investidores. Então vamos lá, seu Júlio Brandt. Alô, torcedor, vamos lá, torcedor do Vasco. Quer dizer então que o Júlio Brandt acha melhor um Vasco quebrado, falido, endividado, devendo quase 1,5 bilhão de reais, onde a SAF estava quebrando o Vasco a passos largos para uma falência iminente, onde a 777 aportou 310 milhões e gerou 350 milhões de dívida para o Vasco, onde a mesma 777 só pagou 18% de todas as compras feitas na área esportiva do nosso clube, e ele está dizendo que isso está sendo errado, mas peraí. Alô, Júlio Brandt, o Vasco da Gama não é um comércio, não é uma empresa, não é um CNPJ como outro qualquer. Estamos falando de um clube de futebol. Então a recuperação judicial no âmbito da esfera comercial, realmente ela pode sinalizar fraqueza. Mas no âmbito esportivo, essa recuperação judicial, no meu ponto de vista, ela sinaliza justamente o desejo em honrar com o compromisso, a mesma coisa mencionada pela magistrada, pela doutora excelentíssima juíza que está à frente do caso, do Vasco honrar seus compromissos, do Vasco estar em dia, do Vasco voltar a ficar, como se diz, com o nome limpo na praça, né? E essa questão de insegurança jurídica, na verdade, Júlio Brandt, é uma inversão de valores aí, né? Porque a gente tinha uma grande insegurança em relação a 777. O torcedor do Vasco se sentia numa nau, né? Num barco, à deriva no meio do oceano, no meio de um tsunami. Sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, quando a 777 era comandante do nosso Vasco. Hoje, o Vasco tem um direcionamento, o Vasco tem uma recuperação judicial entrando em andamento, o Vasco tem um potencial construtivo do nosso São Januário em andamento para a gente dar início às obras do estádio. O Vasco deu início à construção da área molhada do CT Moacir Barbosa. O Vasco vem trazendo mais patrocínios. O Vasco vem buscando, de certa forma, dentro da medida do possível, se reforçar dentro de campo para tentar dias melhores, esportivamente falando. Então, a gente observa, né, meus amigos, uma inversão de valores do Júlio Brandt. Agora que o Vasco realmente está entrando no caminho, esse senhor vem dizer que o Pedrinho está fazendo tudo ao contrário. Mas vamos lá. 2. Meritocracia. Nossa bandeira sempre foi o profissionalismo. O Vasco voltou a ser um cabide de empregos para amigos, filhos, parentes de quem está no poder. Além disso, irmãos, sócios e amigos de conselheiros aliados são corriqueiramente contratados para atuar em funções importantes da Vasco SAF. Cobramos critério técnico para essas contratações. Vamos lá então. Eu até concordo, em parte, só que aí ele está surfando na onda, tá, gente? Porque em parte, realmente, a gente dá uma questionada no Pedrinho por esses amigos dele, coisa e tal, que ele levou para o Vasco. Mas é pertinente, eu vou ter que bater nessa tecla de novo. Como é que você vai assumir uma gestão de um clube e vai colocar pessoas que você não conhece? Né? É difícil também. E o Pedrinho, ele está assinando embaixo disso tudo aí. E lembrando, né, gente, que todo mundo que passa por uma recuperação judicial, os bens da pessoa física ficam atrelados ao processo de recuperação judicial. Se tiver algum problema, essa pessoa vai arcar com seus próprios bens, que é o caso do Pedrinho. É claro que os bens do Pedrinho não valem aí, né, o valor da Vasco SAF, o valor do nosso clube. Mas assim, o Pedrinho está correndo um risco de ficar duro, vamos dizer assim, né? De ficar assim, como se diz, né? Pobre de maré de si.
Então, assim, essa questão da meritocracia, eu acho bastante hipocrisia também, na minha humilde opinião, com todo respeito à pessoa do Júlio Brandt, mas eu acho que quando ele usa desse artifício, me soa um pouco, sabe, bem cômodo ele falar sobre isso, né? Porque quando era a patotinha do Salgado, né? A gente viu no que deu, né? Quem trabalhou no Vasco, né? Na patotinha do Campelo também, quem trabalhou no Vasco, ou na própria patotinha do próprio Eurico Miranda, o Júlio Brandt era um dos atores, né? Interessante. Agora ele vem com essa, né? Agora ele vem com essa, né? Tá bom. Vamos lá, gente. Ele tá surfando na onda, tá? Tá surfando na onda. Vamos lá. Transparência, tópico 3. Atrasos na publicação de balancetes, em especial 2024 e 2025. Isso eu concordo, mas não era para ele renunciar e fazer essa gracinha. Era para ele estar lá dentro do clube, cobrando para que isso fosse acelerado. Vamos lá. Conflito de interesses de gestores do clube, falta de clareza no processo de contratação de pessoas e empresas que servem ao clube. São claros exemplos que contrariam tudo o que sempre defendemos e lutamos contra em gestões passadas. A recuperação judicial é outro exemplo, aprovada com rapidez recorde, sem o devido esclarecimento e discussão nos foros apropriados, em especial com os sócios. Tá bom. Tá bom, imagina se tudo que o Vasco fosse fazer fosse depender do sócio, o Vasco ia virar um plenário, né? Ia ficar igual Brasília lá. Né? Ia ficar aquele toma lá da casa sem tamanho, né? Tem coisa que o presidente tem que assumir, tem que bater no peito e dar a canetada, gente. É simples assim, tá? As reuniões têm transmissão. Isso eu concordo com o que ele vai falar agora. As reuniões não têm transmissão para o acompanhamento democrático de todos. E não há o devido espaço para que os conselheiros possam expor as suas ideias e debater uma questão tão relevante, crucial, com um potencial devastador para o futuro do Vasco. Essa questão que o Júlio Brandt está abordando no final, eu não tiro a razão dele, que é uma relação à democracia. Realmente, hoje faltam algumas transparências no Vasco. Falta aí essas sessões abertas para a gente ver, o torcedor ter acesso ao que está acontecendo. Falta, por exemplo, o espaço de voz para a oposição expor as suas ideias, sabe? Isso aí eu concordo. Agora, ele está falando isso é porque o plano de governança para o Vasco, da patotinha, da Sempre Vasco, saiu do trilho. Por isso agora ele está fazendo isso, está vindo a público para jogar a torcida contra o Pedrinho. Só que alguém tem que avisar o Júlio Brandt que ele não está com moral com o torcedor não, viu? Não tá não. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tópico 4, gestão. Não vemos, claro, estratégia para o aumento de receitas que são fundamentais no processo de reestruturação do clube. Engraçado, ele não está vendo aumento de receita. O Vasco toda hora anunciando patrocínio e renovando o contrato. O Vasco que esse ano vai passar um ano inteiro sem precisar pagar a dívida. Vai ter um ano de pausa aí por conta dessa recuperação judicial para a partir do ano que vem começar a pagar parcelado. E aí o cara vem falando um negócio desse, né? Engraçado, acho que bom pro Júlio Brandt foi quando o Jorge Salgado era presidente, quando o Campelo era presidente, que o Vasco não tinha dinheiro nem para pagar conta de água ou conta de luz, né? Ou com a 777, que o Vasco estava devendo todo mundo e sofrendo transfer da FIFA. Mas vamos lá. Viabilizamos um ótimo patrocínio master, mas o clube precisa de outros... Aí olha que interessante. Quando ele fala do patrocínio master, ele fala viabilizamos. Ele quer se engrandecer que ele participou. Né? Mas aí as coisas que na mente dele dão errado, aí é culpa do Pedrinho. Olha como é que é interessante esse jogo político, né, gente? Vamos prestar atenção nas narrativas aqui. Né? Mas o clube precisa de outras fontes. Com isso, o futebol do Vasco agoniza sem recursos para contratações de peso que resolvam de fato nossos problemas em campo. Além disso, a comunicação em geral com o vascaíno e com o sócio tem sido regelada a segundo plano. Pontos que historicamente criticamos de outras gestões. Vamos lá, vai. São Januário e torcida. Graças ao esforço da prefeitura, do prefeito Eduardo Paes, o Vasco tem a oportunidade única de reformar e ampliar o nosso tradicional caldeirão. Porém, até hoje não há notícia de incorporadores interessados na compra do potencial construtivo que viabilizará a reforma. Com um estádio ainda
acanhado e desconfortável, o sofrimento para quem deseja assistir aos jogos aumenta, com um programa de sócio-torcedor confuso e sem avanços. Então vamos lá, por partes. Mais uma vez o Júlio Brandt está surfando na onda, tá jogando pra galera, tá, gente? Porque vamos lá. A questão da obra de São Januário, o Pedrinho, ele errou na primeira vez em falar pra mídia que já tinha mais de 50%, se eu não me engano, não, mais de 30%, se eu não me engano, do potencial construtivo vendido, quando isso não se concretizou, onde ele deu um prazo para o início das obras e as obras não começaram, e ele foi duramente criticado, e ele veio a público e assumiu que errou, em falar antes da hora. Então, como é que o Júlio Brandt quer que o Pedrinho saia revelando potenciais compradores do potencial construtivo para amanhã ou depois atrapalhar, para dar errado, para a gente jogar contra... Porque essa questão aí, gente, é igual o mercado da bola. Se você sai falando antes de assinar com o jogador, vem outro e atrapalha. A questão do potencial construtivo é a mesma coisa. Se saem falando antes da hora, tem muitos outros empresários vendendo grandes terrenos no Rio de Janeiro. Eles entram na parada e tentam atravessar a compra do potencial construtivo para atrapalhar o Vasco, para poder em benefício próprio. Então, assim, é muito óbvio isso, né? Só não entende isso quem não busca ter um mínimo de conhecimento de causa. E aí tá jogando pra galera. O estádio acanhado, desconfortável. Mas sempre foi a nossa casa. Tá? Se São Januário coubesse 40 mil torcedores hoje em dia, eu só defenderia para colocar umas cadeirinhas ali e, assim, sabe, melhorar o acesso, pintar e coisa e tal. E dava para aguentar durante um bom tempo ainda. O problema é que só pega 20 mil. Porque se não fosse isso, não precisava nem fazer outro estádio agora. Para ser bem sincero para vocês, tá, gente? Aí falou do plano de sócio. O plano de sócio eu concordo. É muito debilitado. Isso aí eu concordo com a questão do plano de sócio. Mas assim, tá jogando pra galera, né, gente? Tá jogando pra galera. Vamos lá. Futebol forte, tópico 6. Futebol, que seria a área de grande destaque, também tem deixado a desejar. Contratações fracas, caras, sem critérios claros e objetivos, e com atletas sem condições físicas nem técnica de jogar no Vasco. Oneraram os cofres do clube. Falta a apresentação de um projeto estruturado para as divisões de base, que hoje está recheada de profissionais sem currículo à altura do Vasco, além de quase nenhuma transparência na negociação e liberação por incapacidade técnica de jovens da base. Então vamos lá. A nossa base, o engraçado é que está falando mal da base, mas a base aí todo ano vem ganhando, né? Vem ganhando campeonato, ganhando campeonato carioca, disputando aí campeonato brasileiro nas cabeças. A base todo ano vem rendendo frutos, né? A gente todo ano vende jogadores, né? Aí tá esse senhor falando da base que profissionais que não tem gabarito. É tão interessante que todo ano vem algum clube de ponta do futebol brasileiro e contrata algum treinador da nossa base, né? Então assim, é bem contraditório, né? Depois ele fala da questão da meritocracia, né, de ser um clube democrático, né? Como é que um clube... Aí tá vendo? Ele mesmo entra em contradição. Vamos lá. E em relação ao futebol, tá? É verdade. Ele está se referindo, no meu ponto de vista, acho que ele está se referindo nada mais nada menos que a Jean Davi, está se referindo a Alex Teixeira, Souza, De Luca, talvez o Maxime Domingues, né? A gente sabe disso, né? Mas assim, é chover no molhado. Isso todo mundo já sabe, né? Isso todo mundo já sabe. E o Pedrinho já reconheceu, já andou reconhecendo aí que errou também em alguns quesitos de contratação. Mas vamos lá. O descumprimento desses pontos nos levou a agir com sinceridade e transparência com os colegas de conselho beneméritos, sócios e torcedores vascaínos que nos confiaram seus votos e apoios. Vamos lá. Sendo assim, sentimos na obrigação de apresentar ao excelentíssimo senhor presidente do Conselho Deliberativo nossa carta de renúncia. Como vascaínos apaixonados, continuaremos a apoiar o clube, dar toda a assistência necessária e que nos for demandada. Também seremos vigilantes, vamos fiscalizar e cobrar a atual diretoria em todos os pontos pelos quais sempre lutamos. Estaremos ao lado dos sócios, queremos a sua vontade, que a sua vontade prevaleça e o modelo SAF seja retomado com a venda para que o clube recupere sua credibilidade e capacidade de investimento. Então a gente está percebendo aqui que já está existindo um movimento muito grande para vender o Vasco de forma assodada de novo. Será que o Júlio Brandt não aprendeu nada com a 777? Já está querendo acelerar, apavorar os bastidores do Vasco para que o Vasco seja vendido de mais uma vez de forma acelerada? Só para a gente finalizar, esperamos que a vontade dos sócios seja respeitada e que o modelo SAF seja retomado ainda este ano,
fonte Super Rádio Tupi. O engraçado, se o Júlio Brandt esperasse tanto que o desejo do sócio fosse cumprido, fosse realizado, naquelas polêmicas eleições lá atrás, ele não teria se aliado à patotinha do Jorge Salgado, né? Naquele golpe que deram no Levenciano. Porque naquelas eleições a vontade do torcedor era o Levenciano, com as cartas de intenções, onde o Vasco poderia pegar até 4 bilhões de reais, aí era coisa estratosférica, onde o Vasco tinha o projeto de um estádio muito top também para 67 mil torcedores, que era o estádio modelo Caravelas, onde o Vasco tinha um projeto com pré-contrato com o Yaya Touré, com o Balotelli e com o próprio Hulk, para poder reforçar o time já no ano de 2022 e 21, perdão. E nada disso aconteceu, porque a gente sabe que o Júlio Brandt participou daquele golpe junto com a turma do Jorge Salgado para que o Leve não entrasse. Então a gente observa, gente, que a política do Vasco é um câncer dentro do nosso clube. É um câncer. Então esse rapaz veio, jogou pra galera com essa suposta renúncia, né? Que ele tá dizendo, estão renunciando aqui, não sei o quê, estão rompendo, né? Rompendo ali, renunciaram ao Conselho Deliberativo, né? Aí ele fala que não concorda e vai fiscalizar e vai fazer, vai acontecer. Mas se ele rompeu com o Conselho Deliberativo, como é que ele vai continuar fiscalizando? Como é que ele vai continuar fazendo alguma coisa? Ele tá nada mais, nada menos, ele tá sendo aí um ator nessa ilustração política, jogando pra galera para tentar jogar o torcedor contra o Pedrinho. No mínimo, lamentável, gente. No mínimo, lamentável. Bom, meus amigos, então, basicamente é isso que a gente tinha para falar. Tudo isso, né? Quase uma hora de vídeo aí. Muita coisa que a gente esmiuçou do Vasco. A gente volta mais tarde, hoje, nessa sexta-feira. A gente vai abordar mais assuntos. Eu vou abrir mais aspas para o Pedrinho. Tem muita coisa que eu vou trazer para vocês aí que o Pedrinho falou. Para acabar com muito disse-me-disse aí. A gente vai falar também na noite dessa sexta-feira do nosso Vascão. E é claro, as outras atualizações e notícias que vão saindo aí no decorrer das próximas horas do dia de hoje. A gente traz para vocês no fim da noite dessa sexta-feira. Um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Bom fim de semana para cada um de vocês e que Deus nos abençoe. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!